Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, me fizeram uma pergunta esses dias, eu achei uma pergunta bem filosófica e interessante, né? Caio, existem homens no Brasil? Vou fazer uma reflexão sobre essa pergunta. Bom, primeiro de tudo, cabe a nós entender o que é esse homem que se procura, que talvez esteja em falta, né? Aqui no Brasil, e não só no Brasil, no resto do mundo inteiro, etc., com suas exceções. Por que alguns países do Oriente Médio e a China, por exemplo, na Ásia, estão crescendo vertiginosamente economicamente e ditando a regra social das próximas décadas culturais? Né? Porque são países que se fecharam dentro das suas crenças religiosas, dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores e não negociaram com ideias filosóficas, relativistas, que nasceram, inclusive, né, aqui no Ocidente. Então, você tem, por exemplo, no Oriente Médio, países que crescem de forma estrondosa economicamente e espalham suas convicções. Por exemplo, o Islã é a religião que mais cresce no mundo hoje, porque se fecharam a conceitos que nasceram no Ocidente. E isso acontece na China também. Né? A China se fecha dentro dos seus conceitos ideológicos, filosóficos, econômicos, seus princípios, não negociam com valores relativistas que nascem no Ocidente e se torna cada vez mais uma potência econômica e cultural no mundo. Né? O confucionismo é a base, por exemplo, dessa estrutura chinesa. Isso acontece no Ocidente, pós principalmente iluminismo, no qual há um desvencilhamento do cristianismo católico, um desvencilhamento entre Estado e religião, a procura pela razão e a bandeira principal que o Ocidente levanta, começando esse movimento então na França, é a procura pela liberdade. A liberdade é o nosso alvo. É uma liberdade problemática, uma liberdade sem teto, sem limite. Essa liberdade passa cada vez mais pelo relativismo social, individual, etc. E até religioso. O primeiro impacto para perder essa identidade de busca pela liderança, pelo poder, vamos dizer assim, patriarcal, que era a estrutura do Ocidente, é a desarticulação, como diz Max Weber, o protestantismo é a base, o cristianismo protestante é a base do capitalismo. Né? E há um desvencilhamento entre capitalismo, há um desvencilhamento entre capitalismo e protestantismo, tira-se as bases de crenças religiosas, tira-se as bases de crenças, isso não importa mais, agora só um trabalhar sem sentido, sem propósito. Né? O trabalho não é mais sagrado. Então, o homem já perde seu papel como um líder mantenedor da estrutura no Ocidente, a estrutura da célula máter do Ocidente, que a célula máter para a sociologia é a família. Né? O trabalho para de ser sagrado para ser só uma obrigação, um mero cumprimento legal de sustento. Né? Então, de certa forma, já é o primeiro ataque. Os segundos ataques são relativismos, por exemplo, escolas filosóficas como a Escola de Frankfurt, outra escola importante que também é um ataque que influencia o processo educacional, que influencia também a estrutura de identidade do ser no mundo. Isso vai para as empresas, vai para a propaganda, há um mercado de tecnologias que passam essa ideia. Por exemplo, também a ideia de que não se existe mais identidade sólida. Né? E com Michel Foucault, por exemplo, é um pioneiro nisso, a ideia do pós-estruturalismo, que é uma crítica a toda a estrutura do status quo. Agora, pós-estruturalismo, vamos ter que refazer ideias e crenças novas que não perpassem por religião, que não perpassem mais por valores que outrora são considerados retrógrados e até que tem que serem, por vezes, até ignorados ou esquecidos. Então, há toda essa desarticulação que vai acontecendo, social, política, filosófica no Ocidente, que influencia as bases de crenças da pós-modernidade. Como diria Bauman, né? A ideia de liquidez, relativismo. E isso atinge a estrutura profissional, ou seja, do trabalho, isso atinge as estruturas de crenças religiosas, e isso atinge as estruturas individuais de construção do eu, do ser. O homem não é mais líder, o homem não é mais líder da família, o homem não é mais líder da casa, o homem não é mais líder de nada, o homem não tem mais... Na verdade, você não é homem, você não nasce homem, você se descobre mulher ou homem ao longo da sua vida. Né? É isso que nós estamos vivendo hoje no Ocidente. Então, a ideia de masculinidade,
que é uma ideia de um processo até, não só religioso, mas até evolucionista, né? De que você é o mantenedor da espécie ou da prole, foi totalmente desarticulado, totalmente destruído. Então não há mais necessidade de ser homem, de se ver como homem. A necessidade agora é você se descobrir. E o homem não é mais líder. Você não precisa mais ser mais líder, porque quando você é líder, você tem obrigações, você assume responsabilidades. E na sociedade relativista, frágil de hoje, não se vale mais a pena assumir responsabilidade, porque o líder só toma pancada. Então você não vai ter mais responsabilidades, você só vai ter agora obrigações de ser você, se descobrir. Essa é a procura pela liberdade desenfreada, sem teto, sem limite, no qual o Ocidente criou e agora não consegue mais dar conta. Por conta dessa ideia extremamente relativista, conceito que nasce talvez com um embrião chamado Nova Ordem Mundial, há muito tempo atrás, né? No começo do século XIX talvez, essa ideia que vai ganhando esse desdobramento atinge o Ocidente. Mas não atinge alguns países do Oriente Médio, como eu disse, e não atinge a China, por exemplo, que se fecharam, são países conservadores nas suas crenças, né? E aí, por isso que esses países, logo mais, já estão dando, mas serão potências do mundo em economia, em cultura e etc. Enquanto o Ocidente será escravo da sua própria liberdade desenfreada. Destruiu, desarticulou o papel de liderança, o papel do homem, que é ser líder. O homem no Ocidente não é mais líder, porque o homem não se descobriu, não se identifica mais como homem, como líder. Como eu disse, no Ocidente não vale mais a pena ser homem. No Ocidente não vale mais a pena ser líder. No Ocidente não vale mais a pena assumir responsabilidades. No Ocidente o que vale a pena agora é ser feliz. A procura pela felicidade, que é um caminho que você traça durante a vida. Essa procura cria homens frágeis, sem maturidade, homens que não assumem responsabilidades, homens que não entendem qual é o papel de um líder, homens que não entendem o papel de uma hierarquia, homens que são totalmente desconectos, desligados dos seus passados, do passado histórico, e só se preocupam, na verdade, com um presente líquido e male entendem o futuro que há por vir. Portanto, esse problema do Ocidente é congênito. Como eu disse, do Ocidente, não é um problema do Brasil. Atinge países da Europa, atinge países da América Latina, da América do Norte, da América do Sul. É um problema nosso, ocidental, né? E isso tem entrado, desarticulado até as crenças religiosas, por exemplo, líderes religiosos, por exemplo, que dentro da igreja cristã, como eu disse para vocês, o homem assume o papel de líder. Isso é um papel bíblico. A Bíblia é um livro patriarcal. Não há machismo em dizer isso. O homem é o cabeça da estrutura familiar. Mas dentro dessa estrutura pós-moderna que influencia filosoficamente o Ocidente, o homem não pode assumir esse papel porque é machismo. Então, isso atinge vertiginosamente e destrói o conceito de identidade masculina. Homens, infelizmente no Ocidente, estão em falta. Como disse para vocês, a minha base de crença é conservadora, eu sou conservador. Isso é uma pena, né? Nós precisamos reconstruir o mais rápido possível para a sobrevivência do Ocidente, para a sobrevivência da célula máter da sociedade, que é a família, o conceito de masculinidade e de homem. E quando eu vejo coaches no YouTube ensinando o homem a ser, entre muitas aspas, homem, é o ápice, nós estamos no ápice da mediocridade masculina. É uma pena que chegamos a esse ponto. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.